vocês? E aí, como passaram essa semana? Foi uma semana super legal, porque eu estava estudando um outro tipo de rito para a nossa conversa de hoje. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre ritos na aula de hoje e na próxima, e depois a gente muda de conteúdo. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre um tipo de rito que talvez você já tenha ouvido falar, mas não conhecia o nome. Você já ouviu falar em ritos divinatórios? O que será que divinatórios quer dizer? Enquanto você pensa, eu vou pedir para você separar o seu material de hoje. Hoje nós vamos precisar do nosso caderno ou aquela folha de anotação que você costuma usar toda semana, mas a gente também vai precisar de uma folha de papel sulfite e de uma tesoura sem ponta, porque a gente vai fazer uma atividade super legal no final. Então separa o seu material que a gente já volta para descobrir o que são ritos divinatórios. E aí, conseguiu pensar o que são ritos divinatórios? O que será que essa palavra quer dizer? Vamos ler juntos a explicação? Ritos divinatórios. Muitas vezes a palavra divinatório é considerada sinônimo de adivinhação. No entanto, dentro do universo religioso, ela é muito mais complexa. Hoje vamos conhecer alguns ritos divinatórios e a sua função dentro das organizações religiosas. Então, muitas vezes nós encontramos no dicionário ou nos textos que divinatório é igual a adivinhação. Mas quando a gente fala em adivinhação, o que vem na nossa cabeça? Isso mesmo, vem na nossa cabeça aquela ideia de uma pessoa que é vidente, que está adivinhando o futuro, que está lendo as cartas, lendo a bola de cristal, como a gente costuma ver nos filmes e nos desenhos. Mas quando a gente está falando em religião, não é bem assim. O rito divinatório, ele pode ser, sim, para prever o futuro, para saber uma coisa que vai acontecer, mas ele também pode ser para responder questões do presente ou até mesmo do passado. Ele pode ser um rito usado para interpretar textos sagrados, para responder perguntas. O rito divinatório, ele acontece em quase todas as religiões, mas em cada religião ele vai acontecer de um jeito e com uma função diferente. Hoje nós vamos conhecer na nossa aula 3 tipos de ritos divinatórios, de 3 comunidades religiosas diferentes. O primeiro é o jogo de búzios. O búzio é essa conchinha do mar. E o jogo de búzios é um tipo de rito divinatório que acontece no candomblé e acontece também na Umbanda. Mas esse jogo de búzios que acontece na Umbanda e no candomblé, ele não é para prever o futuro. Muitas vezes ele é para responder alguma pergunta que aquela pessoa tem para fazer para o seu orixá. Então a pessoa tem uma dúvida, ela precisa tomar uma decisão,
ela vem e pede ajuda através do jogo de búzios. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é o jogo de búzios, quem vem contar para a gente é um especialista na área. Então presta atenção nesse vídeo sobre o jogo de búzios. Olá meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto. O que significa os búzios? Qual o simbolismo? Aqui eu estou com búzios na mão. Búzio? Isso aqui é da América Central, me parece que não é africano pelo tamanho. Mas o búzios é uma concha marítima, né? Marinha, do mar. Também temos búzios em água doce. Pequenas conchas em formato de búzios podem dar em água doce, mas o que prepondera é a água marinha. O que significa? A gente vê na representação dos orixás, muitas vezes, os búzios nas suas vestimentas, no seu instrumento ritual. Tem várias significações. Antigamente em África era utilizado como moeda de troca, os cauris. Então, quem acumulasse mais cauris era mais rico, né? Plantava melhor, colhia mais, vendia sua colheita no mercado, né? Intercambiava, né? Os cambos também tinha muito na época, mas quem acumulava mais cauris era mais rico. Então ele simboliza a riqueza, moeda de troca. Ele também significa a morte, porque isso aqui foi um ser que habitou aqui, um molusco, que habitou aqui dentro, tipo um molusco que habitou aqui, né, marítimo, né, e que ela está vazia, morreu. Então a morte no sentido de renascimento, né, ciclos da vida, representa também fertilidade, né, reprodução, porque essa concha aberta lembra o órgão sexual feminino. Então também pode-se fazer esta leitura. Vejam vocês que no Eridilogum, jogo de búzios, que é usado com 16 cauris ou 16 búzios, mais um, que seria o 17º, que é o Chetuá, que se chama, então seriam 17 búzios, onde o olhador interpreta as caídas. É um processo matemático, porque ele pode cair na peneira, né, fechado ou aberto, né? Então se faz a leitura de um fechado, 15 aberto, 2 fechados, 14 aberto, 3 fechados, 13 abertos e assim sucessivamente. Cada número de búzios abertos se relaciona a um signo de Fá, um Odu, que dá caminhos, que tem provérbios, tem instruções, enfim. E a disposição deles abertos e fechados na peneira também dá uma outra leitura dentro do método que o olhador interpreta essas caídas. E os búzios podem, né, como essa corcova, em alguns casos, ela é cortada aqui assim, para que ela não desequilibre a caída, né, aqui assim, quando joga-se na peneira, e matematicamente ele distorceria a probabilidade de aberto e fechado, ficaria distorcido, daria mais fechado. Então se utiliza, né, ele se corta aqui. Então um assunto que eu vejo que muitas vezes a gente fala com os nossos irmãos e eles não sabem o que significa o búzio. Acham bonito, por vezes usam, né, em colares, usam em anéis, correntes, mas não sabem o significado, o que ele quer dizer. Então, dentro do simbolismo e significado do búzios, esperamos ter contribuído para a maior compreensão dos adereços, instrumentos rituais que nós utilizamos na nossa Umbanda, no nosso Saravá Fraterno. Até a próxima oportunidade, meu irmão. Esse búzio que nós vimos no vídeo, ele era bem grandão, né? Então existem búzios de vários tamanhos. Normalmente no jogo de búzios, quando a pessoa vai jogar para fazer a leitura ali, eles são bem pequenininhos.
são menorzinhos, branquinhos, e como o Peixoto falou no vídeo, eles cortam aquela parte redondinha para ele não ficar balançando em cima da peneira e não dar aí uma resposta errada. E não é qualquer pessoa que pode jogar os búzios. Então é uma pessoa que ela é iniciada na religião, ela tem uma relação mais próxima com os orixás, com as entidades, e aí ela vai fazer então esse jogo para trazer essas informações para a pessoa que está ali com dúvidas. Só para a gente frisar bem o que é esse jogo, então vamos ler juntos o significado? O jogo de búzios faz parte dos cultos de matriz africana, em especial do candomblé. Os búzios são jogados sobre uma peneira e trazem informações que os orixás querem revelar. Então, nesse caso, se a gente for pegar a ideia de rito divinatório, aqui divinatório não significa adivinhação, mas sim revelação. Então, é uma forma de revelar para as pessoas as informações, as mensagens que os orixás querem trazer. Então, lá na Umbanda e principalmente no Candomblé, nós temos como rito divinatório o jogo de búzios. Mas você sabia que existem outras religiões que têm outros tipos de ritos divinatórios? Inclusive, dentro da religião se formam grupos só para estudar isso, como é o caso da Cabala ou Cabalá no judaísmo. A Cabala é uma ciência ligada ao judaísmo. E é uma ciência porque é um grupo de pessoas que se dedica a estudar os textos, as informações que estão na Torá, e através desse estudo é que eles trazem essa interpretação, essas revelações dos textos sagrados. Então, a Cabala ou Cabalá é essa ciência ligada ao judaísmo que vai trazer a revelação da mensagem de Deus, da mensagem de Yahvé, através da interpretação dos textos da Torá. Então, aqui a gente tem o livro sagrado do judaísmo, que é a Torá, e nesse caso, divinatório é sinônimo de interpretação. Vamos ler juntos o que significa a Cabala? A Cabala é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. É uma mística esotérica judia que se fundamenta na revelação de Deus a Adão e a Moisés. Aqui é bem importante a gente pensar que, como ele é uma ciência ou uma mística esotérica, isso não quer dizer que todo judeu segue a Cabala ou estuda a Cabala. Existem algumas pessoas que se dedicam a isso, mas não quer dizer que todo judeu faz isso. E a Cabala ficou muito famosa, porque existem algumas celebridades que seguem essa doutrina. Entre elas a gente tem a Madonna, o Mick Jagger, o Luciano Huck e algumas outras pessoas. Então a gente tem muitas pessoas famosas, muitas celebridades que seguem essa mística esotérica que é ligada ao judaísmo. Mas isso não quer dizer que todo judeu segue essa mística. Mas, além de divinatório ter como significado adivinhação, revelação e interpretação, dentro das igrejas cristãs nós também temos uma forma de rito divinatório. E ela é tão antiga que ela está lá na Bíblia. Lá no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, nós já temos alguns indícios desse tipo de rito divinatório, que são as profecias. A profecia também é um tipo de rito divinatório. Os profetas são os responsáveis por esse rito. E a profecia, ela é uma mensagem de Deus revelada aos homens através desses profetas.
Na Bíblia, existem vários profetas e alguns que ficaram bem famosos. Existem livros inteiros na Bíblia para contar a história dessas pessoas. E eu vou convidar você agora para assistir comigo a história de um desses profetas. Olá, tudo bem? História do profeta Samuel. Através da história de Samuel, percebemos que desde criança podemos conhecer a Deus. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel, do Antigo Testamento. Ele liderou Israel como sacerdote, como chefe militar e político. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Ele era filho de Ana, mulher de fé. Samuel nasceu em resposta às orações de sua mãe. Ana não podia ter filhos. Ela orava tanto, pedindo que Deus desse um filho a ela. Ela ficava orando sem parar, que seu marido até achava estranho, sua boca ficava mexendo sem parar o tempo todo. Elcana, seu marido, chegou até a pensar que ela estava bêbada, pois via sua boca se movendo continuamente, sem sair uma palavra. Na verdade, Ana intercedia ao Senhor todos os dias, todo momento, pedindo realização desse sonho que era ter um filho. Ela prometeu que, se tivesse um filho, ela o iria dedicar a Deus. E o sumo sacerdote Eli lhe disse que Deus iria conceder o desejo do seu coração. E Ana ficou toda feliz e confiante. Ana ficou grávida. Quando nasceu, ela chamou o seu filho de Samuel, porque Deus entendeu o seu pedido. 1 Samuel 1, versículo 20. Ana, quando soube que estava grávida, já planejava levar o menino para crescer na casa do Senhor e consagrá-lo a Deus. E assim foi cumprido no seu tempo certo. Quando ainda pequeno, tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, Ana o levou ao santuário, onde ele ficou aos cuidados de Eli. Samuel cresceu no santuário ministrando perante o Senhor. 1 Samuel 2, versículo 11. Samuel cresceu acompanhado pelo sacerdote Eli. Ainda criança, já trabalhava no templo do Senhor. Todos os anos sua mãe vinha visitá-lo e trazia para ele uma túnica branca de linho. O menino ia crescendo e era bom tanto diante do Senhor como diante dos homens. Numa noite, todos já estavam deitados, quando Deus chamou Samuel. Samuel devia ter aproximadamente mais ou menos uns 12 anos. Quando dormia, o Senhor o chamou. Samuel, Samuel. Samuel dormia no tabernáculo quando foi despertado por uma voz. Ele respondeu: estou aqui. Levantou-se rápido e correu até Eli, dizendo: o Senhor me chamou e eu vim logo. Mas Eli respondeu: não o chamei, volte a dormir. Assim, Samuel voltou para a cama. Veio então uma segunda chamada. Samuel, ele correu de novo até Eli. O Senhor me chamou, eu vim logo. Mas Eli respondeu: eu não o chamei, meu filho, volte a deitar-se, vai dormir. E Samuel voltou para a cama. Mas Samuel ouviu o chamado pela terceira vez. Samuel correu até Eli. Aqui estou porque o Senhor deve ter me chamado. Eli sabia então que Samuel devia ter sido chamado por Deus. Por isso, disse: vai deitar-se. E se ele chamar de novo, deve falar: estou aqui. Seu servo está ouvindo. Aí Deus falou com Samuel e lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus filhos eram maus. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. Assim Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Samuel
nunca desobedecia a Deus e, por isso, Deus continuava se manifestando a ele. Algum tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos na batalha. Eli, quando informado disso, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Assim a palavra de Deus foi cumprida. 1 Samuel 4, versículo 17 e 18. Já adulto, Samuel convocou o povo de Israel e liderou o exército da batalha contra os filisteus. Com a ajuda de Deus, os filisteus foram derrotados. Samuel foi reconhecido como juiz sobre Israel e passou a viajar pelo país resolvendo questões. O profeta Samuel, então, foi reconhecido como juiz de Israel e continuou exercendo essa função pelo resto da sua vida. Foi Samuel que ungiu o rei Saul e depois Davi. Além disso, incentivou outros jovens que desejavam seguir o chamado do Senhor e pregava a todo Israel ao arrependimento. Samuel foi usado por Deus para ungir o Davi como o novo rei de Israel em lugar de Saul. 1 Samuel 16. Quer saber mais a história do rei Davi? Olha aqui em cima, ó, vai aparecer um link do vídeo, você clica em cima e assiste o vídeo, a história do rei Davi. Quando Samuel ficou idoso, ele colocou seus filhos como juiz sobre Israel, mas seus filhos faziam muitas coisas erradas. Então o povo ficou pedindo um rei para ser o seu líder. Samuel não gostou nada do pedido do povo, porque estava rejeitando Deus como seu rei. Samuel advertiu sobre a consequência negativa de ter um rei, mas foi ungir um rei porque Deus pediu. 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. Certo dia, Samuel encontrou com Saul e ungiu em privado como rei de Israel. Samuel convocou as tribos de Israel e Deus revelou que Saul deveria ser o rei. Samuel e todo o povo reconheceram Saul como rei. Depois de uma vitória militar de Saul, Samuel confirmou como rei numa cerimônia oficial. 1 Samuel 11, versículo 14 e 15. Como Samuel estava idoso, ele se despediu do povo e se retirou da liderança. Saul desviou-se de Deus. Por isso Samuel avisou que Deus o tinha rejeitado como rei. Deus enviou Samuel para ungir um novo rei. Samuel foi para a casa de Jessé e Deus lhe indicou que Davi deveria ser o rei. Samuel ungiu Davi e voltou para casa. Davi se tornou um grande líder militar e Saul ficou com tanta inveja dele que tentou matar Davi, que passou vários anos fugindo dele. Davi só se tornou rei depois de muitos anos da morte de Samuel. Samuel foi fiel a Deus a sua vida toda. Deus o usou para fazer coisas grandiosas. Ao passar do tempo, Samuel morreu e todo Israel pranteou por ele. 1 Samuel 25, versículo 1. Ele foi o último juiz de Israel e foi muito importante para unir o país e estabelecer a monarquia. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. 1 Samuel 19, versículo 18 e 24. Seu exemplo de fé atravessou o século e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Hebreus 11, versículo 32. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus. Então essa foi a história de
um dos grandes profetas que tem a sua história contada, narrada lá na Bíblia. A profecia, ela é uma mensagem que vem de Deus e ela pode revelar muitas coisas. Vamos ler juntos um pouquinho sobre isso? A profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos por Espírito Santo. Isso está lá em 2 Pedro. Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite aos outros. Essa mensagem de Deus, que é transmitida pelos profetas, em alguns casos falava sobre o futuro. Então, alguns profetas, antes, por exemplo, de Jesus nascer, já vinham falando que Deus enviaria um Messias. Então, nós temos aí a profecia também falando sobre o que vai acontecer. Não que isso seja uma adivinhação do futuro, não, mas é uma forma de preparar as pessoas para o que Deus vai trazer no futuro. Então a profecia, ela tem também essa questão de trazer a mensagem de Deus e contar para as pessoas o que vai acontecer. E agora que nós já falamos um pouquinho sobre os 3 tipos de ritos divinatórios que eu tinha preparado para vocês, nós vamos fazer a nossa atividade. A nossa atividade de hoje, ela tem 2 partes. A primeira parte é sobre a nossa aula e a segunda parte é uma coisa muito especial que eu preparei e quero ensinar para vocês. Essa primeira parte é uma pergunta. Você conhece alguma previsão ou profecia acerca do futuro? Ela é religiosa? Por que eu pergunto se ela é religiosa? Durante muitos anos na história da humanidade, apareceram inúmeras previsões e profecias sobre o futuro, que não eram necessariamente ligadas a uma religião, mas eram esotéricos, eram astrólogos que previam o futuro. Por isso, agora eu quero que você responda no seu caderno se você conhece alguma previsão ou profecia e se ela é religiosa. Então, copia a pergunta, responde e a gente já volta com a nossa atividade especial do final da aula de hoje.
você não conhece nenhuma previsão, nenhuma profecia acerca do futuro, não tem problema nenhum. Isso era mais uma curiosidade para a gente pensar nas coisas que a gente conhece, nas coisas que a gente já ouviu. Mas agora, eu preparei uma atividade muito legal para hoje, que ela tem e não tem relação com a nossa aula. Como assim, professora? Nós vimos que os ritos divinatórios falam muito de revelação de mensagens. Quando a gente precisa revelar uma mensagem, é porque antes de ser revelada, ela era uma mensagem secreta, ela estava escondida. Então ela estava escondida em algum lugar, ou num texto sagrado, ou num pensamento, ou numa previsão de futuro. E hoje nós vamos aprender a fazer uma mensagem secreta para passar para os nossos colegas, para passar para a nossa família. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de uma flor. Isso mesmo, uma flor de papel que vai nos ajudar a passar mensagens secretas para os nossos amigos. Quer descobrir como? Presta atenção no vídeo, separa aí a sua folha de sulfite, a sua tesoura, que a gente vai aprender a fazer essa mensagem secreta nessa flor mágica. Presta atenção!
essa mensagem secreta é super legal pra gente compartilhar com os nossos amigos, com a nossa família, e ela só se revela quando você coloca a florzinha dobrada dentro de uma bacia com água. Mas lembrando que para mexer com água você precisa pedir autorização dos adultos que moram com você, certo? Não vai brincar com água sem o consentimento dos adultos. E se você fizer mensagens para passar para os seus amigos que não assistiram a aula e não sabem como revelar essa mensagem secreta, você ensina para eles ou mostra o vídeo contando que precisa colocar a florzinha lá dentro de uma bacia com água para que ela revele a sua mensagem secreta. E também dá para fazer com outras formas. É que a flor é o mais fácil, mas eu tenho certeza que você é super criativo, super criativa e vai criar novas formas de passar essa mensagem secreta com outros formatos, com outros desenhos. Uma outra dica legal também é usar papel colorido. Se você tiver a possibilidade de usar um papel sulfite colorido, com certeza a sua mensagem secreta vai ficar muito mais bonita, muito mais legal de passar para os colegas. Gostou de aprender a fazer essa mensagem secreta, essa flor mágica? Com certeza muitas mensagens serão reveladas aí nos próximos dias através dessa brincadeira que a gente aprendeu hoje. Então hoje nós aprendemos sobre os ritos divinatórios, que tem como função interpretar, revelar e prever, né, situações e mensagens das entidades, dos orixás, dos deuses, e trazer essas mensagens para as pessoas que seguem aquela religião, para as pessoas que acreditam naquilo que está sendo passado. Nós vimos o jogo de búzios, que é muito comum no candomblé, mas que também acontece na Umbanda, como a gente viu no vídeo. Nós vimos a cabala ou cabalá, que é uma mística esotérica ligada ao judaísmo, que também serve para interpretar as mensagens de Deus contidas na Torá. E nós vimos também a prática das profecias, que é uma prática muito antiga dos cristãos, que vem lá da Bíblia, lá do Velho Testamento, lá do comecinho dos primeiros livros. Na semana que vem a gente volta para aprender mais sobre outros ritos e logo logo tá chegando conteúdo novo nas aulas de ensino religioso. Para fechar nossa aula, aquele nosso recadinho de sempre. Lembre de lavar muito bem as suas mãos, tomar muita água para ficar muito bem, muito saudável. Lembra que se for usar água na atividade, pede autorização para os adultos que moram com você. E nós nos encontramos na semana que vem para falar mais sobre diversidade religiosa. Até lá!